A vida é uma montanha-russa de emoções e experiências. Enfrentamos desafios, tropeçamos, caímos e aprendemos com cada passo dado. É fundamental acolhermos os erros como parte natural da nossa evolução. Em vez de nos encolhermos na sombra da vergonha, vamos explorá-los como oportunidades valiosas de aprendizado e desenvolvimento. É fácil se perder no turbilhão da dúvida e da frustração. Mas e se mudarmos o prisma? E se encararmos esses momentos como degraus na escalada do nosso crescimento pessoal? A vida não é uma linha reta. Haverá momentos de pura alegria, de conquista e gratidão, assim como momentos de tristeza, perda e até desilusão. Ao aceitarmos os desafios como peças importantes da vida, cultivamos a força interior e a sabedoria para superar qualquer obstáculo. Ao partilharmos as nossas histórias e aprendermos uns com os outros, criamos uma rede de apoio poderosa, que nos ajuda a navegar pelos mares revoltos da vida e a celebrar as vitórias ao longo da jornada. Abraçar os erros significa refletir sobre eles e encontrar maneiras de crescer a partir dessas experiências. Celebrar o crescimento é reconhecer cada pequena vitória e o progresso que fazemos ao longo do caminho. Juntos, podemos criar um ambiente onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizado e o crescimento é celebrado por todos. Na nossa cultura, muitas vezes somos ensinados a temer o erro como o bicho-papão. Desde pequenos, somos impulsionados a perseguir a perfeição, e o fracasso é visto como um fantasma a ser evitado a todo custo. No entanto, essa busca incessante pela perfeição pode nos paralisar, impedindo-nos de arriscar e perseguir os nossos sonhos. A verdade é que os erros são inevitáveis, como a chuva que cai do céu. Todos nós os cometemos, e eles não ditam quem somos. Quando mudamos a forma como vemos os erros, libertamos o poder de abraçar as nossas imperfeições e nos tornamos mais resilientes diante das adversidades. Imagine uma criança a dar as primeiras pedaladas. Ela cai, levanta-se e tenta novamente. Ninguém espera que ela pedale como um profissional logo de cara. Então, por que esperamos isso de nós mesmos em outras áreas da vida? Ao acolhermos os nossos erros como professores sábios, libertamos o medo do fracasso e abrimos um leque de possibilidades. Um dos aspectos mais importantes de lidar com erros e contratempos é a capacidade de olhar para trás e refletir sobre as nossas experiências. A reflexão é como um espelho que nos permite examinar os nossos erros, entender o que correu mal e identificar áreas onde podemos melhorar. Quando dedicamos tempo a analisar as nossas experiências, ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos, das nossas motivações e dos nossos padrões de comportamento. Podemos começar a identificar os gatilhos que levam a certos erros e desenvolver estratégias para os contornar no futuro. A reflexão também nos ajuda a reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos talentos e as áreas onde podemos precisar de apoio ou desenvolvimento adicional. Uma forma eficaz de praticar a reflexão é manter um diário, como um baú onde guardamos as nossas memórias e aprendizados. Ao escrever sobre as nossas experiências, podemos processar as nossas emoções, obter clareza sobre os nossos pensamentos e identificar padrões no nosso comportamento. Outra forma de praticar a reflexão é através da conversa com um amigo de confiança, um mentor ou um profissional. Ao partilharmos as nossas histórias e ouvirmos as experiências dos outros, podemos aprender com os erros uns dos outros e crescer juntos, como uma árvore que se fortalece na floresta. Aprender com os erros é essencial para o crescimento pessoal e para desenvolver a resiliência, essa força interior que nos permite dobrar sem quebrar. A resiliência é a capacidade de levantar a cabeça após uma queda, superar desafios e se adaptar a situações difíceis. Quando erramos, temos a oportunidade de fortalecer essa resiliência. Podemos aprender a lidar com o desconforto, a frustração e a desilusão de uma forma saudável e construtiva.
Imagine uma flor a desabrochar no meio do asfalto. Apesar de estar em um ambiente hostil, a flor encontra um caminho para sobreviver e mostrar a sua beleza. Da mesma forma, quando aprendemos com os nossos erros e desenvolvemos a resiliência, nos tornamos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com confiança e determinação. Desenvolvemos a capacidade de nos adaptar às mudanças, superar obstáculos e sairmos mais fortes do outro lado, como o ouro que é testado pelo fogo. A resiliência é uma habilidade que pode ser aprendida e fortalecida ao longo do tempo, e os erros são peças-chave nesse processo. A aceitação é um passo crucial para superar desafios e seguir em frente após um erro ou contratempo. Aceitar não significa se entregar à derrota ou desistir dos seus sonhos, mas sim abrir a porta para novas possibilidades. Em vez disso, significa reconhecer a realidade da situação, abrir mão da necessidade de controlar o incontrolável e se permitir sentir as suas emoções plenamente, como quem acolhe a chuva e a tempestade. Quando lutamos contra a maré, apenas prolongamos o nosso sofrimento. No entanto, quando aceitamos o que é, nos libertamos para nos concentrar no que podemos controlar, as nossas ações, as nossas reações e a nossa perspectiva. A aceitação não é um evento único, mas sim um caminho a percorrer. Seja gentil consigo mesmo durante esse processo e lembre-se de que a cura leva tempo, como o tempo que a fruta precisa para amadurecer. Ao praticar a aceitação, criamos espaço para que novas oportunidades floresçam. Abrimos os nossos corações e mentes para diferentes perspectivas, soluções e oportunidades. Ter expectativas realistas e praticar a autocompaixão são elementos essenciais para lidar com erros e contratempos de forma saudável, como quem cuida de um jardim. Muitas vezes, somos os nossos juízes mais cruéis, estabelecendo padrões irreais e nos criticando implacavelmente por nossas falhas, por menores que sejam. Ter expectativas realistas significa reconhecer que somos humanos, passíveis de erros, e não super-heróis. Significa abraçar as nossas imperfeições e nos permitir sermos obras em constante evolução. Quando estabelecemos expectativas realistas, nos libertamos da pressão de sermos perfeitos e criamos espaço para o crescimento e o aprendizado. A autocompaixão significa tratar a si mesmo com a mesma gentileza, compreensão e perdão que você ofereceria a um amigo querido que está a passar por um momento difícil. Quando praticamos a autocompaixão, silenciamos a voz crítica dentro de nós e cultivamos um diálogo interno mais gentil e encorajador. Os erros e contratempos que encontramos ao longo da vida não são placas de "pare" ou avisos de "fim da linha". Pelo contrário, são oportunidades valiosas para o crescimento pessoal, aprendizado e transformação, como o casulo que se torna borboleta. Quando encaramos esses desafios com a atitude certa, podemos transformá-los em trampolins para o sucesso, a resiliência e a realização. Cada erro, cada obstáculo, nos coloca diante de uma escolha. Podemos permitir que ele nos defina, ou podemos usá-lo como um degrau para aprender, crescer e nos tornarmos mais fortes. Pense em uma semente que precisa romper a terra para se tornar uma árvore frondosa. O processo exige esforço, mas é através dele que a semente atinge o seu potencial máximo. Transformamos obstáculos em oportunidades para o crescimento pessoal e descobrimos a nossa verdadeira força interior. A vida é uma grande aventura, uma jornada de aprendizado e crescimento contínuos, repleta de altos e baixos, erros e triunfos, como um rio que segue o seu curso. É essencial abraçarmos a jornada em sua totalidade, reconhecendo que os erros e contratempos são como temperos que enriquecem a receita.
Ao mudarmos a forma como vemos os erros, encarando-os como oportunidades valiosas para o crescimento pessoal, conquistamos a liberdade de viver vidas mais autênticas, significativas e resilientes. Lembre-se de que você não está sozinho nesta caminhada. Todos nós enfrentamos desafios, tropeçamos, caímos e aprendemos a levantar. É a forma como nos reerguemos, aprendemos com as nossas experiências e seguimos em frente que realmente molda o nosso caráter e determina o nosso sucesso. Concentre-se no que você aprendeu, como cresceu e como usou as suas experiências para se tornar uma versão mais forte e sábia de si mesmo. E lembre-se, o mais importante não é evitar os tropeços, mas sim aprender com eles e continuar a caminhar com coragem, resiliência e o coração aberto.